Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Usuário do Futuro. Muito se pergunta sobre como será o mundo após 2030. Fazem muito meme sobre isso, né? Principalmente meme em inglês, tá? Eu não entendo muito inglês, mas de vez em quando aparece pra mim. E por um tempo eu me perguntei o porquê disso, até descobrir sobre a Agenda 2030, acho que há mais de um ano atrás, por aí. Enfim. Por que é que todo mundo fala sobre 2030, pessoal? Falando para quem não entende, por conta da Agenda 2030. E o que é a Agenda 2030? Eu podia falar várias coisas, explicar diversos conceitos, mas tem uma imagem que está no próprio site deles, tá? É só vocês pesquisarem Agenda 30 no Google, é o primeiro site. E tá aqui, ó. Esse print veio diretamente de lá. Em 25 de setembro de 2015, 193 líderes mundiais se comprometeram com 17 metas globais para alcançar três objetivos extraordinários nos próximos 15 anos. E aí vem aquelas premissas falsas satânicas dos estados sociais, né? Que é erradicar a pobreza, combater a desigualdade e daqui, pessoal, a gente consegue ver uma coisa. Hoje em dia ficou muito comum feminismo, esse tipo de coisa. Bom, pois é, né? Um dos objetivos é a tão famigerada igualdade de gênero. Nem tô dizendo que sou contra ou a favor, tá? Isso é só para vocês verem a eficácia disso daqui. E sobre a erradicação da pobreza, a fome zero, etc., todos os países, a tendência global é o Estado social, é um modelo falido. Japão, Estados Unidos está se prostituindo, meu irmão. Porra, bicho, é uma tendência a nível global mesmo, porque são 17 metas globais, né? Enfim, é, falando agora sobre os estados sociais, os primeiros estados sociais foram no México e terminaram com mais de 100 mil mortos na Guerra de Cristera. Pois é, sempre termina assim. Os estados sociais são satânicos. É quando o Estado quer ser Deus. É quando o Estado ignora a primeira regra da economia, né? Que é Thomas Sowell, a primeira regra da política é ignorar a primeira lição da economia, que é a escassez. Pois é, meu irmão. Eu não sou contra a pobre, eu não sou contra pessoas mais desfavorecidas. Eu sou contra o roubo. Eu não sou libertário por nenhum motivo extraordinário. Eu apenas não acho legítimo a iniciação de violência contra pessoas inocentes, assim como Jesus também não. A regra de ouro de Jesus é o PNA. Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas dois: amar a Deus sobre todas as coisas, é a realidade das coisas, o caminho, a verdade e a vida, e o próximo como a si mesmo. Quem aceita a realidade sabe que as coisas são desiguais e ama o próximo como a si mesmo. Defende sequer a existência de uma organização que inicia a violência contra pessoas inocentes. O que são os estados ensinam isso? Pois é, meu irmão, se você não entender isso, você é analfabeto. Tem que ler Murray Rothbard, Anatomia do Estado. Enfim, fazer meu mechan aqui pra gente continuar o vídeo. Matrix Financeira 2.0, o indivíduo soberano. Um treinamento completo para quem quer aprender as habilidades necessárias para ser livre e se tornar um indivíduo soberano, tá? Esse é todos os capítulos do livro, tudo que eu vou ensinar lá. E aqui, tudo que eu vou ensinar no curso, essas aulas já estão lá, aulas em vídeo, tá? Se você tem interesse, quer adquirir, gosta da minha didática, eu vou ensinar você a gerar seeds offline, até mesmo num dispositivo que tem backdoor governamental, meu irmão. Até nesse dispositivo você consegue gerar seeds de forma segura. Enfim, primeiro link na descrição, o comentário fixado, entre para a Matrix Financeira 2.0. E aí a gente agora vai entrar numa questão que está muito ligada com os estados sociais, né? Que é sobre liberdade ou segurança. Por que é que se diz tanto, né? Porque a maioria das pessoas que falam isso são animais, jumentos e não sabem explicar. Por que é que quem renuncia à liberdade por segurança termina sem os dois? Isso acontece porque o governo que pode te dar tudo também pode te tomar tudo. Então, você e os estados, eles não seguem interesses públicos, né? Seguem interesses privados. É toca sem fundo, basicamente, a metáfora. Enfim. E como é que isso se liga com a Agenda 2030? Eu acho que para bom entendedor meia palavra basta, né?
Isso daqui não ficou claro, não? Essas 17 medidas não ficou claro, não? Então vamos explicar. Enfim. A Agenda 2030, pessoal, eu gosto de resumir ela assim, né? Agora a galera fica com frescura, mas é basicamente o Estado, o Leviatã, na sua fome sem fim por querer ser um deus e te tornar um escravo. Os governos, eles sempre tiveram a vontade de ser como eles são hoje, totalitários e absolutistas, né? Vamos dizer assim. É um termo errôneo, eu sei, mas eu vou chamar assim, enfim. Os governos, os estados, eles sempre tiveram essa tendência, não tinham tecnologia suficiente para isso. Há 100, 200 anos atrás, não tinha como um governo controlar tanto a vida de uma pessoa quanto um governador do interior tem hoje. Quem quiser entender isso, meu irmão, é Jardim das Aflições, professor Olavo de Carvalho, um grande livro. Mas, enfim, eu tenho algumas hipóteses e teorias. Lembrando, aqui esses três itens aqui são talvez, tá? Talvez. Não há nenhuma certeza disso, nenhuma confirmação, são apenas hipóteses e teorias. A primeira são chip em bebês, chip rastreadores mesmo, ou até, se for algo mais distópico, seriam chips explosivos, vamos dizer assim, né? Enfim, talvez todo bebê ao nascer seja obrigado a colocar um chip. Pois é, assim como são obrigados hoje em dia a ter CPF, né? Pois é. Outra coisa é o acesso à internet livre. Na própria Agenda 2030, eu fiz um vídeo sobre isso. Tem o Universal Digital ID, que é o ID digital que basicamente ele vai servir para você usar serviços públicos. Para expandir isso para a internet é muito fácil. Então, eu acredito que o acesso à internet livre será proibido. Pelo menos para o escravinho que vai usar a moeda do governo. Para quem usar cripto, aí a conversa muda. Você só vai conseguir acessar a internet assim regulada, né? Os grandes firewalls com seu ID digital. Pois é. E por fim, o você não terá nada e será feliz que todo mundo já sabe, né? Bom, mas o que pouca gente sabe é que sem a moeda fiduciária não haveria nenhuma das grandes guerras do século XX na escala que aconteceram. Pois é, sem moeda fiduciária não haveria o bigodismo, não haveria o comunismo, pelo menos não na escala que a gente viu. Não existia ouro material suficiente no mundo para pagar por aquela guerra. Só na impressão satânica, na senhoriagem mesmo, no monopólio de impressão da moeda para fazer aquela desgraça toda acontecer. Porque o que muita gente esquece é que você viver nessa época é um privilégio, velho. Agora é um privilégio que custou muito caro. Nós hoje em dia temos uma tecnologia de inteligência artificial tão avançada, temos energia elétrica assim de fácil acesso, qualquer um consegue pagar uma conta de luz e ter energia na sua casa. Bom, qualquer um assim, né? Quase qualquer um. Mas enfim, esse nível de tecnologia, esse nível de comodidade que a gente alcançou, foi a custo da morte de milhões, dezenas de milhões de pessoas em guerras, e os governos satânicos competindo é, pelo avanço tecnológico, né? Agora me fugiu aqui a palavra, mas é pelo glamour do avanço tecnológico. Mas enfim, a hiperinflação, ela é algo inevitável para todas as moedas fiduciárias. Você já viu uma moeda fiduciária ficar em deflação? Eu nunca vi. É só inflação. Se só tem inflação, a alternativa lógica é que alguma hora vai chegar a hiper, né não? Enfim. E para chegar nesse ponto, pessoal, onde tem chip em bebês, acesso à internet livre, etc. E na verdade, outra coisa que eu esqueci de falar aqui, tá? É sobre o celular de vocês. Eu recomendo a todos um documentário do Edward Snowden. É Citizen Force, se eu não me engano. Tem aí no YouTube. Basicamente, Snowden vazou um plano de vigilância global, etc. Tudo documentado. Vocês podem pesquisar aí. Ele também tem o livro dele, A Eterna Vigilância, etc. Enfim, a gente viu em Israel aquele negócio de explosão de celulares, né? E se vocês pesquisarem aí, é 100% totalmente possível que um celular seja explodido
por superaquecimento de memória, esse tipo de coisa. Bom, isso com você acordado é algo que não teria muitos problemas, etc. E não faria tanto medo, porque você tá com o celular na mão, você vai sentir esquentar, você vai se livrar da porra, vai tirar a bateria, qualquer coisa. Agora, você dormindo, isso podia muito bem causar um incêndio na sua casa. Pois é, essa é uma das minhas grandes teses, que no futuro esses celulares que não tem bateria removível, meu irmão, eles vão ser usados como um instrumento. Enfim, é só uma teoria, são só hipóteses. Agora, para a gente chegar nesse final, para tudo isso se concretizar mesmo, e não estou afirmando que esses aqui vão se concretizar, a gente vai passar pela metáfora do sapo da panela. Eu acho que vocês já conhecem, e talvez não estejam reconhecendo pelo nome que eu dei aqui. Se um sapo for colocado na panela em água fervente, pessoal, ele vai saltar imediatamente porque é o instinto de sobrevivência dele. Contudo, se ele for colocado em água fria e o calor for aumentando lentamente de maneira progressiva, ele vai se acomodar até morrer cozinhado. É exatamente isso que você faz quando você aceita o sistema satânico. E aqui eu não estou falando sobre você ser contra publicamente o Estado. Eu estou falando, tipo, você aceita o sistema satânico do Pix na sua vida. O Pix é o esquema totalitário do governo. É o passo inicial para a moeda única. Pois é, a fase final do Pix é o Drex. O Drex é nada mais do que uma evolução do Pix. Enfim, e aí que entra o Bitcoin. O Bitcoin, ele é mais do que uma moeda, ele é uma ferramenta. Talvez o Bitcoin não nos leve ao Ancapistão. Eu sou bem tranquilo em relação a isso. Agora eu acredito veemente que quem aceitar o Bitcoin, tiver ciente dos seus fundamentos, não vai se arrepender. O Bitcoin, ele é a única alternativa ao sistema fiduciário. Isso se a gente estiver falando de reserva de valor. Agora, se a gente estiver falando em questão de anonimato, etc., a Monero é superior. Só que Monero não é lugar para você reservar o seu valor, né? Monero é algo para quem quer fazer uma transação anônima, mas enfim. Pessoal, na verdade, não só isso, mas os últimos vídeos do meu canal estão sendo mais em tons de aviso, né? E aqui vem mais um. Se você não estiver disposto a aprender as habilidades necessárias para ser livre nessa década, você não vai ter a oportunidade de aprender na próxima. Eu acredito que você tem o dever de aprender como navegar anonimamente na internet, técnicas de cibersegurança, o que é SHA-256, o que é criptografia simétrica, o que é criptografia assimétrica e como utilizar elas na minha navegação online. Pois é. Quais são os aplicativos de comunicação privada? O que é o Intel Management Engine se não um backdoor? Pois é, pessoal. Eu recomendo que vocês aprendam sobre isso, porque no futuro eu acredito que o grande firewall da China vai ser importado para um grande firewall global, beleza? Mas enfim, o vídeo foi esse. Espero ter ajudado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, coloca o feedback nos comentários, dá um like, um hype no vídeo e no mais é isso, rapaziada. Fui.